Olá, bem-vindos ao Diálogos com o Ministério Público de Pernambuco. Nesta edição, você vai conferir um pouco do trabalho desenvolvido pelo Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, o CAOMA. Doutora Belize Câmara, ela é coordenadora do Centro Operacional e promotora de justiça. Doutora Belize, seja bem-vinda ao Diálogos. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. E eu queria, para início de conversa, que a senhora explicasse um pouquinho do que é o trabalho do CAO Meio Ambiente aqui no Ministério Público. O CAO Meio Ambiente, ele é um órgão de suporte principalmente aos promotores de justiça e também um órgão que fomenta projetos e políticas públicas, articula ações de defesa do meio ambiente, patrimônio cultural, habitação e urbanismo, né? Meio ambiente em sentido lato. Começando pelo projeto Tempo de Cuidar, é a atuação na prevenção de desastres em Pernambuco. A gente soube que no meio do ano, ali, maio, junho, julho, nós tivemos alguns problemas envolvendo chuvas fortes no estado. Como foi a atuação e o que é a ação desse projeto? O panorama de 2022 causou muita preocupação, né, ao Ministério Público, e o Procurador-Geral ele estabeleceu diretamente essa diretriz de criação de um programa ou de uma atuação do Ministério Público para o enfrentamento dessa questão dos desastres socioambientais. E aí nasceu o Tempo de Cuidar, que é um projeto que eu acho que ele foi concebido para ser permanente, porque veio justamente para enfrentar a questão das mudanças climáticas, com várias frentes de atuação. Então ele só começou, teve apenas uma frente de atuação, que foi o gás e chuvas, mas ele pretende fomentar outras políticas públicas para prevenção e mitigação de danos que sejam oriundos dos desastres socioambientais. Então ele pretende tornar o Ministério Público um ator social fundamental no fomento dessas políticas públicas de proteção e defesa civil, deslocando o Ministério Público de uma mera gestão de crise para uma gestão de risco dos desastres, antecipando-se aos desastres. A gente não pode falar, doutora, de meio ambiente sem falar de resíduos sólidos. Então, eu queria que a senhora explicasse um pouquinho como é a atuação do CAOMA nessa questão dos resíduos sólidos. Em 2023, Pernambuco alcançou a meta de zerar e erradicar os lixões no estado. Para dar continuidade e assegurar a manutenção desse cenário, nós desenvolvemos um fluxo de atuação. Então, quando recebemos denúncias sobre reativação de algum lixão, a gente atua esse fluxo com realização de vistorias por parte da CPRH e do Tribunal de Contas, que nos enviam esses relatórios e aí nós adotamos as providências necessárias junto à Procuradoria-Geral de Justiça, que foi quem firmou os acordos de não persecução penal com os prefeitos para erradicar os lixões. E, além disso, nós estamos fomentando outras providências na área de política de resíduos sólidos, como, por exemplo, a expedição de uma recomendação por parte do Procurador-Geral de Justiça para que os promotores, na ponta, junto aos seus prefeitos, fomentem a questão do estudo para implementar uma taxa de manejo de resíduos sólidos, que vai ser fundamental para o equilíbrio econômico-financeiro do sistema. Uma operação que foi a nível nacional, que o Ministério Público de Pernambuco participou, foi a Operação Mata Atlântica em Pé, que anualmente ocorre com diversos órgãos, como eu já falei, a nível nacional. Quero saber como foi a atuação esse ano específico. A Operação Mata Atlântica, ela se desenvolve sob a coordenação do CAO, mas contando com diversos órgãos, como o IBAMA, a CPRH, o DEPOMA e a CIPOMA. Então, esses órgãos eles vão a campo, fazem vistorias, eles elegem alvos, né, de desmatamento com base no sistema MAP Biomas, e eles vão a campo e lavram autos de infração e constatam desmatamentos, né, e esses autos de infração posteriormente são encaminhados ao CAO, que encaminha aos promotores de justiça para que sejam promovidas as responsabilidades civil e criminal. E a gente conseguiu fiscalizar cerca de 500 hectares de área, né, de Mata Atlântica. Foram embargados cerca de 485, com a apreensão de 27 animais silvestres que estavam em cativeiro ilegal, e foi imposto um somatório de multas equivalente a R$ 1.239.000. Então, é uma operação bastante importante para prevenir novos acontecimentos sobre desmatamento. Doutora Belize Câmara, mais uma vez eu queria agradecer pela presença aqui no Diálogos com o Ministério Público e poder esclarecer um pouco mais, tanto para o nosso público interno mesmo, os servidores e até terceirizados, e também para o nosso seguidor das redes sociais que acompanha aqui a TV MPPE, um pouquinho mais sobre o trabalho do CAOMA. Seja sempre bem-vinda aqui. Obrigada. Obrigado pela sua audiência nesse primeiro bloco. No próximo bloco nós trazemos mais um centro de apoio operacional aqui da instituição. Até já.
realizada simultaneamente em 17 estados do Brasil que possuem cobertura desse ecossistema. Em Pernambuco, a operação durou 5 dias, onde houve a fiscalização de 485 hectares de Mata Atlântica, contemplando 60 alvos em 22 municípios do estado e 2 unidades de conservação. Segundo as autoridades responsáveis pela autuação, as infrações ambientais resultaram na aplicação de multas que somaram R$ 1.239.000, além da apreensão de 27 animais silvestres mantidos em cativeiro. Olá, estamos de volta para o segundo bloco do programa Diálogos com o Ministério Público. Neste bloco, nós vamos conversar com a Procuradora de Justiça e coordenadora do CAU Consumidor, Centro de Apoio de Defesa do Consumidor, doutora Liliane Fonseca Lima. Doutora Liliane, obrigado pela aceitação do convite, participando mais uma vez do nosso programa. E, inicialmente, eu queria que a senhora introduzisse o trabalho do CAU. O que é que faz o CAU Consumidor? Os CAUs são órgãos de apoio da Procuradoria-Geral de Justiça. Somos um braço do Procurador-Geral. No nosso caso, representamos o Procurador-Geral na defesa do consumidor. A gente faz a articulação e a coordenação dos colegas que atuam na área do consumidor no Estado e também a interface entre o Ministério Público e a sociedade civil. Eu queria que a senhora falasse sobre o programa Água de Primeira. O que é que se baseia esse programa? O programa Água de Primeira é um programa de mobilização institucional que visa incentivar os colegas a trabalharem na questão da água. Como a água é de suma importância, inclusive é um dos objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, nós coordenamos esse trabalho há alguns anos e esse ano o CAU Consumidor se uniu ao CAU Educação e ao CAU Saúde. Então estamos fazendo um trabalho integrado, foi instituído um GAS e a gente vai atuar prioritariamente nos locais de risco ligados à educação, às escolas e à saúde no estado de Pernambuco. É inadmissível que a gente tenha, nos dias de hoje, contaminação por Escherichia coli nesses locais. Aliás, em local nenhum, mas a gente constatou e fizemos esse recorte para evitar que a água continue contaminada, evitando doenças para crianças e adolescentes e todas as pessoas que utilizam o serviço de água aqui no estado. O CAU fez um trabalho, inclusive, de inspeção de resíduos e de agrotóxicos em produtos orgânicos. É mais uma fiscalização educativa, só tem viés educativo, preventivo, mas também repressivo. Como é que se dá o trabalho do CAU em relação a essa questão de rastreabilidade e monitoramento? Dentro da prioridade eleita pelo Procurador-Geral, que é a questão da segurança alimentar, nós estamos trabalhando o programa de monitoramento de agrotóxico em produtos orgânicos, não só em feiras, mas também em supermercados. E durante o ano foi feito pela ADAGRO, em parceria com o Ministério Público, coletas de vegetais. E, para nossa surpresa, foi constatada a presença de agrotóxico. O material foi todo encaminhado para os colegas e o programa vem se desenvolvendo de uma forma satisfatória. E a gente tem uma preocupação enorme, porque, na verdade, o consumidor acha que está consumindo um produto orgânico, na realidade, esse produto levou agrotóxico, o que é proibido por lei. Doutora, para a gente complementar aí a atuação do CAU Consumidor, o que pode-se dizer que ainda é o grande calo na população em relação a problemas envolvendo o desrespeito ao consumidor pernambucano? Para mim, Rafael, o grande problema são os serviços essenciais. A água, a energia elétrica, a telefonia, questão de saúde. Então, a gente tem uma preocupação muito grande nessa questão, de atuar prioritariamente em serviços essenciais. E como se dá essa atuação? A gente atua de forma coordenada com a Rede Consumidor, que é constituída de vários órgãos, e o Centro de Apoio sempre encaminha para os promotores, que são órgãos de execução, todos os problemas e todos os questionamentos que são enviados ao CAU. Todas as representações, todas as denúncias, várias questões encaminhadas pela ouvidoria e também da sociedade como um todo. Perfeito, doutora Liliane. Eu queria agradecer mais uma vez a presença daqui, a senhora esclarecendo um pouquinho mais sobre o trabalho nesse primeiro ano da atual gestão do Ministério Público frente ao CAU Consumidor. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigada. E você continue conosco. No próximo bloco nós vamos retornar falando um pouco mais com o CAU Saúde. Até já. Os agrotóxicos presentes em alimentos podem ser prejudiciais à saúde. Conheça algumas atitudes que podem ajudar a diminuir a exposição.
Consuma os alimentos da época. Eles têm cultivo mais fácil e exigem menos produtos químicos para se desenvolverem. Consuma alimentos da sua região. Eles exigem menos produtos químicos para se manterem inteiros no transporte e no comércio. Dê preferência aos produtos orgânicos ou da agroecologia. Verifique se o produto orgânico é certificado ou apresenta declaração de cadastro junto ao Ministério da Agricultura. Olá, estamos de volta com Diálogos com o Ministério Público de Pernambuco, desta vez para conhecer um pouco mais do trabalho do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde. Doutora Helena Capella é coordenadora do CAU Saúde. Doutora Helena, obrigado por participar aqui do programa. E eu queria já começar que a senhora explicasse um pouquinho sobre o que é o trabalho do CAU Saúde na instituição Ministério Público. É um centro de apoio, né, que dá um suporte a todas as promotorias com atribuição em saúde no Estado. Isso é necessário em todas as atuações de todas as áreas, mas particularmente na área da saúde, pela própria estruturação do SUS, que trabalha de forma regionalizada. Inclusive, o estado de Pernambuco é dividido em 12 regiões de saúde. Então, o CAU tem promovido os encontros com os promotores, não mais apenas pela divisão das circunscrições, e sim pelas divisões das regiões de saúde, de forma a que esses promotores possam atuar naquela região de saúde e, assim, o atendimento ser mais efetivo. Doutora, do que trata o projeto Saúde no Pré-Natal? Foi montado esse grupo de trabalho para atuar na garantia da melhoria com base em indicadores de assistência. Que indicadores seriam esses? A cobertura da atenção básica, o número de exames para o pré-natal e também em relação à questão do obstetra atuando naquelas unidades básicas de família. Então, nós fizemos esses indicadores e levantamos um número de municípios cujo ranking começou do pior ao melhor. E aí foram selecionados 49 municípios para que o GAS trabalhe junto a esses promotores desses municípios, visando a que essa assistência ao pré-natal seja melhorada. E do que trata, doutora, essa questão do projeto Saúde Mental? Não faça disso um bicho de sete cabeças, mais recentemente lançado aí pelo CAU, que está percorrendo as principais cidades aqui do estado. O primeiro eixo é para fortalecer e ampliar a rede de atenção psicossocial. Então, nós estamos promovendo oficinas virtuais com todos os promotores das regiões de saúde, mostrando o que foi cumprido pelos municípios, pelos gestores e o que falta ser cumprido, buscando que os promotores instem esses gestores a fortalecer e ampliar a rede de atenção psicossocial. O componente 2 já é voltado para o público interno, pelo número de pessoas com surto que estão procurando o Ministério Público e não há um atendimento adequado. Então, estamos promovendo oficinas presenciais com apoio da Gazan, que é a Gerência de Saúde Mental do Estado, em todo o estado de Pernambuco, a fim de que todos os servidores do Ministério Público, isso é voltado para os servidores, para os terceirizados, para os promotores, sejam sensibilizados e haja um treinamento de pessoas específicas para que em situações como tais, de alguém com sofrimento psíquico, numa sede de promotoria, esses agentes de acolhimento, depois de treinados e sensibilizados, possam atuar adequadamente. Perfeito. Doutora, falar um pouquinho sobre assistência materna e infantil nos municípios do Litoral Norte. O que acontece para ter esse programa de assistência? Não existem maternidades nesses municípios. Então, as gestantes de Abreu e Lima, de Itamaracá, de Itapissuma, de Paulista, elas não podem ter os seus bebês nos seus municípios de origem. Isso é contrário a tudo que preconiza a Rede Cegonha, né, esse programa instituído pelo Ministério da Saúde, e também causando a superlotação nas unidades de saúde de Recife. Então, junto com a promotoria de Abreu e Lima, que já tinha essa demanda, o CAU está dando esse suporte para existir um consórcio entre todos esses municípios, capitaneado pela Secretaria do Estado de Pernambuco, para que essa assistência seja feita de forma regionalizada e as gestantes não precisem ser transferidas para Recife para poder terem os seus bebês. Com relação à estruturação do SAMU, por que o SAMU procurou a ajuda do Ministério Público de Pernambuco? O SAMU Recife tem recebido inúmeras demandas para fazer atendimento em Olinda, em Paulista, em Jaboatão, no Cabo, porque o SAMU desses municípios não está funcionando adequadamente por falta de equipe, principalmente por falta de ambulância. Acarreta uma desassistência nos municípios de origem, porque o SAMU de Recife não tem condição de atender a demanda de Recife e ainda a demanda desses outros municípios. E isso também atrapalha a atuação regular do SAMU Recife. Nós já fizemos
3 audiências com os promotores desses municípios para que os promotores eles busquem e cobrem dos gestores a estruturação do SAMU. Perfeito. Queria agradecer mais uma vez a doutora Helena Capella, coordenadora do CAU Saúde, aqui do Ministério Público de Pernambuco, por ter participado do nosso programa. Você acompanhou um pouco mais sobre o trabalho do CAU Meio Ambiente, do CAU Consumidor e agora finalizando Saúde. Fique sempre conosco, se inscreva no canal e você sabe que o que é de interesse público é notícia no MPPE. Até a próxima. Ministério Público de Pernambuco.